Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Bom dia para todos, boa tarde ou boa noite, não é? Dependendo aí do horário em que você está ouvindo, né? Ou assistindo a esse vídeo. Nós estamos, então, dando sequência aqui ao nosso estudo, né, da canção Gita, ou do livro Bhagavad Gita. Nós estamos fazendo aqui a leitura da introdução, nós estamos no início da introdução, e nós vamos continuar, não é, com a investigação que nós estamos fazendo. Então, eu vou fazer os mantras iniciais, de reverência à escritura sagrada, ao Shastra e às autoridades superiores, os mestres, os rishis, então, finalmente, aos pés de lótus de Krishna. E na sequência nós retomamos o nosso estudo. Então vamos lá? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjanam Yashodanandana Braja Janaranjanam Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva 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 Prabhupada 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 Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Gauranga Premanandi Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o conhecimento transcendental, o mestre espiritual, está abrindo os meus olhos com tal conhecimento. Ao mestre espiritual eu ofereço as minhas humildes, respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarini Vanchakalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shrimati Tulasidevi Maharani Ki Jai, Shri Vrindavanadam Ki Jai, Shri Mayapurdam Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo, Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Muito bem, então vamos dar sequência, né? Veja bem, nós paramos então, eu vou ler o último parágrafo, né? Nós paramos no último vídeo. Estamos ocupados em diversas atividades. Sem dúvida, não sabemos que tipo de atividades devemos adotar para obter alívio das ações e reações de todas essas atividades, mas isso também se explica no Bhagavad Gita. Então nós vamos aprender no Gita como nos livrarmos das atividades que produzem sofrimentos e que nos mantêm aprisionadas como almas no ciclo do repetido nascimentos e mortes, do condicionamento, né? Do samsara. Muito bem, eu vou prosseguir então com a leitura. A palavra Ishvara é a de consciência suprema. A posição do Ishvara é a de consciência suprema. Os divas, ou as entidades vivas, né? Então tem o Ishvara, que é a fonte do diva. É como o Sol, que é a fonte do fóton. O Ishvara é a suprema personalidade de Deus, o controlador supremo, é o Criador, né? A expansão original. E o diva são as centelhas que são expandidas a partir desse princípio original, que é o Ishvara. Bom, os divas, ou as entidades vivas, sendo partes e parcelas do Senhor Supremo, são também conscientes. Tanto a entidade viva quanto a natureza material são explicadas como Prakriti, a energia do Senhor Supremo. Mas uma das duas, o diva, é consciente. A outra, Prakriti, não é consciente. Esta é a diferença. Por isso, o diva Prakriti é chamado de superior ou divatma, porque o diva tem consciência que é similar à do Senhor. Entretanto, a consciência do Senhor é consciência suprema e não se deve afirmar que o diva, a entidade viva, também é supremamente consciente. O ser vivo não pode ser supremamente consciente em nenhum estágio de sua perfeição. E a teoria de que ele pode chegar a tanto é uma teoria enganadora. Ele pode ser consciente, mas ele não é perfeito ou supremamente consciente. Bom, então aqui se faz assim necessário uma pequena observação. Olha só, existe um conceito que normalmente se ventila, né, entre os chamados Mayavadis ou os impersonalistas ou os esotéricos de modo geral. É a ideia de que nós, ao nos tornarmos autorrealizadas ou iluminadas, vamos nos fundir no Supremo e vamos nos tornar a entidade, vamos nos tornar amalgamados ou amalgamadas, né, como almas, na entidade suprema. E aí vamos nos tornar um com o Supremo, vamos nos tornar Deus, pode-se dizer assim, basicamente falando, é isso daí, né? Só que essa é uma teoria, na verdade, é uma teoria da teologia, né? Então é uma teologia, é uma teoria da teologia, né? Seria o que se chama, eu acredito que é o que se chama no cristianismo de apologética, alguma coisa assim, né? Que é uma teoria da teologia. É uma teoria um pouco sinuosa e até defeituosa. Por quê? Veja bem, é muito simples, né, verificar a falha dessa teoria. Porque para que essa teoria ela seja sedutora, ela seja assim atrativa,
nós não podemos pensar no como é que as coisas começaram. Essa parte da observação tem que ficar de fora da equação. Porque se nós incluirmos como é que as coisas começam, daí já complica para a teoria. Porque veja bem, olha só. Você teria que explicar, primeiramente, né, o porquê que... vamos colocar que essa daqui seja a entidade viva, né, a Prakriti, a centelha. Né? Essa centelha sai do absoluto, consciente, supremamente consciente, sofre as condições da ignorância, do ciclo de nascimentos e mortes, da crise existencial e dos impostos que o governo aumenta todo dia, que você já sabe, né? Então, toda essa aflição, essa revolta, todo esse sofrimento que a entidade viva tem que passar devido à sua ignorância, para depois chegar à conclusão de que ela não é uma centelha, mas ela é o todo e retornar para o todo. Então, qual seria a lógica racional desse fenômeno? Por que uma entidade viva, uma centelha, sairia do todo perfeito, que já está numa situação favorável, vamos colocar assim, verificaria que a situação fora do todo, como se houvesse alguma coisa fora do todo, fosse absoluta, ou fosse desfavorável. Finalmente, ela, ao perceber que essa situação fora do todo fosse desfavorável, voltaria de volta ao todo, que é uma espécie de parábola do filho pródigo para impersonalistas, né? E isso é completamente incongruente por dois motivos. Primeiro, a teoria não explica como foi que esse fenômeno aconteceu. No máximo que eles dizem é que a mente não pode compreender tudo e que você não vai poder compreender esse fenômeno porque é um mistério da mente e tal, e que a ideia é voltar. Então, é mais ou menos como um evangélico dizendo que quando uma pessoa quer perguntar, mas escuta, por que Deus colocou lá a árvore para o Adão, a maçã, ele não poderia já não colocado aquela árvore, porque aí o Adão não comeria maçã, a gente não teria esses problemas todos e tal. E a resposta básica que se dá para essa colocação é que isso é um mistério de Deus, você não vai saber, e se você quiser insistir em querer saber dessa explicação, é porque possivelmente o próprio Satanás ou o demônio já tomou conta da sua mente, da sua inteligência, e está te forçando a fazer esse tipo de pergunta. Então, esse recurso é um recurso muito comum entre os teólogos quando eles não conseguem dar uma explicação mais completa, então eles usam o argumento de que nós não somos capazes de entender. Tudo bem, claro que a gente não é capaz de entender tudo por nós mesmos, mas se houver uma intenção de Deus para que nós possamos entender, então essa dificuldade acaba, né? É como, por exemplo, alguém que está na beira do oceano e tem que atravessar o Oceano Atlântico para chegar até a Índia. Pode-se dizer que é impossível atravessar o oceano e chegar até a Índia. Claro, nadando, ou com um caiaque, ou com um barquinho, de repente, é impossível mesmo, não é? A pessoa vai morrer no meio do caminho. Mas se ela receber ajuda de um avião ou de um barco, essa dificuldade ela vai ser, então, superada. Da mesma forma, né, eu costumo repetir essa metáfora, o conhecimento adequado nos permite superar essa distância, essa diferença. Então, se nós temos à disposição o conhecimento distribuído nas escrituras védicas, que se predispõe, e aí não sou eu que estou dizendo que é assim, eu estou apenas, nesse ponto, eu estou apenas reforçando ou reprisando o que as próprias escrituras védicas dizem, porque as escrituras védicas, e o Srimad Bhagavatam é o texto no qual eu estou me apoiando para falar isso daí agora, se predispõe a dar respostas para todas as nossas perguntas as mais inteligentes possíveis. No próprio Srimad Bhagavatam existe ali uma afirmação que indica que não há perguntas que um ser humano seja capaz de criar que o Srimad Bhagavatam não seja capaz de responder. Então, ou seja, é uma afirmação que, se não for verdadeira, é uma afirmação, é uma audácia, não é? Se não for real, é apenas uma ousadia. Se não for real, é um truque, é uma enganação religiosa. A questão é que, na verdade, o Srimad Bhagavatam e as escrituras védicas estão em condições de dar as ferramentas pelo qual o pensador poderá compreender ou apreender a mente do Supremo. Tá? Então não existe
dificuldade, esse argumento de que nós não somos inteligentes, de que nós não temos mente, nós não temos capacidade de entender o Supremo, é válida para quem não tem a escritura apropriada. Concordo plenamente com isso daí. Quem não tem o mestre adequado, quem não tem a escritura apropriada, quem não tem o conhecimento adequado, eu concordo plenamente. É impossível mesmo entender. E nesse ponto eu acho que todo mundo tem razão realmente. Mas essa afirmação não é válida diante das escrituras védicas, principalmente diante do Śrīmad Bhagavatam, principalmente diante dos mestres Vaishnavas. Então essa afirmação, diante das escrituras védicas, diante dos mestres Vaishnavas, fica inválida. Quer ver só, por exemplo? Vou dar um exemplo simples para entender que algumas coisas são válidas para uns e não são válidas para outros. Né? É dito que o que é remédio para um é veneno para outros. O que é veneno para um será remédio para outros. Né? Imagina você, por exemplo, armas, né? Imagina que você seja um policial e você possui armas. Uma arma, você transporta uma arma. Normalmente não é permitido transportar armas. Não é autorizado ter armas, né? Então, se eu, um cidadão civil, sem ter os devidos documentos, transporto uma arma em público ou mantenho uma arma na minha casa, eu posso ser incriminado por isso. É contra a lei, é proibido usar armas, né? Só que a lei que afirma que é proibido usar armas não é uma lei absoluta para todos. Por quê? O policial pode usar armas. A pessoa treinada que tem o documento do governo pode usar armas. Então não é a lei de que não pode usar armas é uma lei válida, mas não é que ela é válida para todos. Um policial, por exemplo, ele pode usar uma arma, inclusive ele pode mostrar que está usando uma arma, que não tem problema nenhum, entendeu? Então assim, ele está autorizado. Então a afirmação de que nós não temos mente e capacidade intelectual e capacidade espiritual ou filosófica suficientes para entender a mente e o coração de Deus é válida para aqueles que não têm o mestre adequado, para aqueles que não têm o conhecimento adequado, para aqueles que não têm autorização para fazer esse tipo de investigação. Nesse ponto é válido. Mas essa mesma afirmação será nula ou não terá validade alguma diante de um Vaishnava que está investigando as escrituras védicas do ponto de vista Vaishnava. Agora eu acho que, né, assim, eu acho que agora ficou concluído, né, essa diferença que existe aí, porque é muito comum, né? Não se pode compreender Deus. Porque é um mistério. É um mistério, não se pode compreender, desde que ele próprio não esteja falando sobre o assunto. Mas uma vez que ele próprio está falando sobre o assunto, então pronto, acabou essa dificuldade. Então não tem mais essa dificuldade. Agora é apenas aprender e entender o que o próprio Supremo está falando. Essa teoria de que nós vamos nos fundir, de que nós vamos nos tornar uno com o Supremo, ela é incongruente porque ela tem até uma pretensão de ser um monismo, né, de ser uma unidade com o Supremo, mas na verdade ela é dualista. Ela é praticamente materialista, essa filosofia, porque ela admite que existe uma coisa separada do Supremo. Então como é que pode você estar lidando com um conceito absoluto e afirmar ao mesmo tempo que existe uma outra coisa que não seja o absoluto? Então não há duas coisas, só há uma coisa, só há o absoluto, só há uma coisa, a existência absoluta. A compartimentalização que nós fazemos entre as coisas é para facilitar a fracionalização, né, que nós fazemos, é para facilitar a compreensão daquilo que nós estamos lidando, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que compreender a distinção que existe entre a pessoa específica, a pessoa localizada, que é o absoluto, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, e a nossa existência individual, enquanto pessoas conscientes, enquanto pessoas sencientes. Então são duas pessoas diferentes. O absoluto é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Nós somos duas pessoas diferentes. Agora nós somos semelhantes ao mesmo tempo. Por quê? Eu sou uma expansão do absoluto. Embora eu seja uma expansão do absoluto, eu seja então parte do absoluto, portanto eu posso dizer que eu seja Deus, eu não posso afirmar que eu tenho o mesmo potencial de consciência do que Deus, né? Imagina, nós não temos esse potencial consciente. Eu agora, por exemplo, estou falando com você aqui e eu não sei exatamente o que está acontecendo lá
assim, a hemoglobina está transportando o sangue pelas minhas veias, o meu coração está batendo, e tudo isso está acontecendo automaticamente sem que eu saiba de nada. Eu não tenho o menor controle sobre o que está acontecendo. O sistema neurológico, as sinapses, as transferências dos elementos químicos, os impulsos elétricos que estão acontecendo, as bilhões de atividades que estão acontecendo para que esse corpo, essa máquina se mantenha funcionando, para que eu esteja me movimentando. Eu não tenho o menor domínio sobre isso. Então, como é que eu posso afirmar que eu vou me tornar o consciente supremo? Vou me fundir, vou ficar semelhante ao consciente supremo. Se fosse assim, eu já poderia fazer um estágio de me tornar completamente consciente agora. E isso é uma operação bem complexa, né? Então, na verdade, é uma teoria falha. Como o Prabhupada, como o Prabhupada, ele era um senhorzinho de idade, então ele era um velhinho, né? Ele usava até uma bengala. Então, a maneira como o Prabhupada fala as coisas eu estou fazendo um tratamento para isso. Mas não está funcionando, mas eu estou fazendo. Em algum momento isso vai parar, que também incomoda, né? Mas por enquanto vai assim mesmo. Srila Prabhupada, ele era um velhinho, um senhorzinho, tinha quase 80 anos de idade. Então, ele era pequenininho, ele tinha 1,65 m talvez. Era baixinho, ele pequenininho. Ele usava uma bengala. Então, quando um vovô, um senhorzinho indiano, assim, e se você vê como eu vivi na Índia há alguns anos, então eu vivenciei o relacionamento das mães indianas com seus filhos. Acredite, a Super Nani pularia no rio Ganges com uma pedra no pescoço, se visse. A Super Nani lá, né? Aquela pedagoga, né? As mães indianas, as crianças indianas, eu acho que são as crianças mais felizes do mundo. Eu já tive em outros lugares, né? Eu já vi crianças de diferentes, né, regiões, mas as crianças indianas, a sensação que dá, a impressão que dá é que elas são as crianças mais felizes do mundo. Elas são criadas livres, elas andam por onde elas querem, vão por onde elas querem. Está sempre cheio de criança, porque a Índia, né, é uma população muito grande, então onde você vai tem sempre muita criança, então tem sempre muito amiguinho, e elas estão sempre brincando de alguma coisa, elas são muito travessas, muito peraltas. E as mães indianas têm sempre 270 filhos, cada uma delas tem uns 315 filhos, cada um mais ou menos, né? Eu acho que deve ser a média de filhos para uma mãe indiana deve ser 38, porque assim, eu raramente vi uma mãe indiana com menos de 3 ou 4 crianças, apesar de que a média das famílias indianas são 2 filhos, né? Mas tem muitos muçulmanos, e os muçulmanos não têm esse parâmetro, então eles têm 14, 18, 28 cada um, então sempre muita criança, né? E para uma mãe indiana lidar com muitas crianças, ela tem que ter uma varinha na mão, literalmente. Toda mãe indiana tem um cabinho de vassoura feito de um bambu. Feito de um bambu. E esse bambu, Então, pessoal, como eu estava falando, as mães indianas têm uma varinha de bambu e acredite, elas usam. E tem algumas que têm até uma foice. Eu fui numa comunidade numa vilazinha de indianos e tinha uma mãe que tinha uma foice, né? E tinha todas as crianças tinham medo dela porque falavam que ela era louca. Eles chamavam ela de Kati Mataji. Kati significa cortar e Mataji significa mãe. Kati Mataji eles chamavam mamãe que corta. Não sei o que ela fez, mas ela tinha lá um negócio lá que é uma coisa assim. E ela deixava lá no canto. E ela tinha uma varinha também. Então as crianças, diante da varinha da mãe indiana, conseguem parar para ouvir o que ela está querendo falar. E quando eles não conseguem, a varinha funciona. Tem até o passatempo, né? Isso não é uma coisa assim de agora, não. Não tem o passatempo, não sei
se vocês conhecem, né, aqueles que são aprendizes ou aqueles que já são devotos e já conhecem esse passatempo, que Mãe Yashoda, a mamãe de Krishna, que é uma mamãe, ela praticamente é um algodão doce, né, uma manteiga, pode-se dizer assim, mas até uma mamãe como essa, totalmente derretida de amor pelo seu filhinho, diante de uma criança travessa, como foi Krishna, nos seus passatempos infantis, ela perdeu a paciência. E chegou um momento lá que ela pegou uma varinha de bambu e correu atrás de Krishna, e ela estava realmente assim, completamente enfurecida com as travessuras de Krishna, e Krishna então parou de correr e chorando, pedindo misericórdia, porque as crianças indianas, elas são muito fofas, e elas são muito inteligentes, elas aprontam, e aí a mãe vem com a varinha, elas param diante da mãe, colocam as duas mãozinhas assim na orelha e agacha assim, 1, 2, 3, tipo assim, me rendo. Aí eles ficam assim com a mãozinha assim, fazendo com a cabecinha, a mãe com a vara na mão assim, grita, ameaça, grita, dá uns berros, e aí o menino vai fazer o que ela quer. Então, assim, uma mãe indiana sempre tem uma varinha, mas raramente usa, porque sabe, a criança tem essa técnica, não deixa a mãe usar, ela pronta. Quando a mãe vem, eles se rendem e faz assim e pronto. Aí a mamãe, então, se acalma. É muito divertido o relacionamento, né? Entre as mães e as crianças brincando ali, e as mães gostam, os indianos gostam muito de crianças e tal, etc. Mas, esse é o padrão, não é, do comportamento que agora eu até me perdi, né? Francamente falando, eu comecei a falar aqui das mães indianas e eu perdi o fio do raciocínio, o que eu estava falando anteriormente, porque eu estava mencionando, não esse ponto, porque eu entrei no assunto, né, me perdi lá, voltei para a Índia, né, e assim, e passei muitos anos lá, então sinto muitas saudades, e acabei até me esquecendo do que eu estava falando aqui. Eu sinto muito, eu peço perdão, mas eu vou retomar aqui o conceito aqui, depois possivelmente vai voltar na minha cabeça, a linha do raciocínio eu retomo, tá? Mas então, o que acontece é que as teorias, não é como eu estava falando, né? Prabhupada agora voltou. E Prabhupada, ele foi uma criança que cresceu nesse ambiente, então ele foi uma criança feliz, não é? Ele teve uma mamãe indiana, enfurecida com uma varinha de bambu na mão. E o tratamento é um tratamento que se dá para as crianças, de certa forma, do ponto de vista de fora, assim, você imagina, é um tratamento brutal. É um tratamento brutal. Nas escolas indianas, o professor ainda tem direito de bater com a varinha no aluno. O professor tem uma varinha na sala de aula. Imagina 50 alunos, crianças indianas, numa sala de aula. E normalmente são professores. É muito comum. No Brasil, nos outros países, normalmente quem educa, alfabetiza são as mulheres. Na Índia, a maioria são professores, são homens. E eles raramente, né, batem nas meninas, que as meninas normalmente são mais comportadinhas, são mais, né? Mas os meninos, os professores são autorizados. Travessura, a varinha come. E os alunos na Índia são como no Japão, a cultura é semelhante à do Japão. O professor entra na sala de aula, eles ficam em pé, prestam reverências, pranams, e aí todo mundo se senta, e o professor então tem autoridade na sala de aula. Então o Prabhupada, ele cresceu nesse ambiente. Então quando ele ficou velhinho, ele não deixou de ter as experiências, né, da infância dele. Então assim, ele teve também 3 filhos, né? Ele foi educador, ele teve 3 filhos, teve que educar os 3 filhos. Então quando ele fala, às vezes, Prabhupada fala aqui, por exemplo, Prabhupada usa muitas palavras assim, que aparentemente, do nosso ponto de vista, parece ser uma coisa rude, ou parece ser uma coisa um pouco, vamos dizer assim, grosseira, né? Que eu já ouvi algumas pessoas colocarem dessa forma, como por exemplo, quando o Prabhupada diz, os cientistas são todos patifes, né? É claro que
não é assim, os cientistas não são todos patifes, evidentemente, mas você coloca um velhinho, né, um vovô, um mestre indiano, um vovô que teve uma cultura, uma educação nesses moldes, livre e falando é diferente. Ele, um vovô, um velhinho falando, os cientistas são todos patifes. É claro que isso é uma hipérbole. Evidentemente que Prabhupada não queria dizer que todos os cientistas são patifes. Inclusive ele citava, ele teve encontros com vários cientistas e ele citava os cientistas que tinham assim. Ele teve um discípulo, Bhakti Swarupa Damodara Goswami, que era um cientista, um PhD, não é? E ele conversava muito com esse cientista e outros cientistas, ele tinha muitas conferências com os cientistas. Ele estava se referindo aos cientistas que apresentavam teorias que acabavam desvirtuando, né, as pessoas da sua busca da espiritualidade, os cientistas ateístas, no caso, né? Mas aí, assim, o que a gente tem que entender é que quando o Srila Prabhupada faz uma colocação como essa, por exemplo, são filosofias enganadoras, né? Então aí você tem aí muitas pessoas, não é, que estão seguindo esse tipo de filosofia, que são conhecidos como os Vedantes, não é? Os Vedantas, né? Que são impersonalistas, os esotéricos de um modo geral são impersonalistas. Então, a colocação de Prabhupada aqui de que são filosofias enganadoras, assim, a gente tem que, né, relevar o fato de que ele é um senhor, né, um vovô e um mestre. E normalmente as pessoas mais velhas, elas são um pouquinho mais rabugentas naturalmente, né? E elas usam um tipo de linguagem que transparece um pouco já assim, a impaciência delas, porque a velhice, né, torna a pessoa um pouco impaciente. E Prabhupada, ele tinha pouco tempo para fazer o que ele tinha que fazer, muitos problemas técnicos para administrar, e ele estava, o humor de Srila Prabhupada, diante de tantas abordagens filosóficas incompletas ou incongruentes, era o humor de um guerreiro. Então ele se colocava a si mesmo como um guerreiro, né? Como um kshatriya. Ele costumava dizer, nós somos kshatriyas de Krishna, nós vamos abandonar o corpo no campo de batalha, como lutando na batalha contra os dragões, não é? Do ateísmo, do niilismo e do impersonalismo, que levam as pessoas à depressão, à ignorância e ao suicídio. Então, nesse sentido, ele tinha em si um sentimento de responsabilidade de salvar as pessoas da depressão, do suicídio e da ignorância existencial. Então ele era um soldado e ele estava combatendo. Então ele tinha em alguns momentos uma linguagem mais combativa, o que deve ser completamente compreendido, uma vez que ele estava num campo de batalha. Ele é um mestre linha de frente, enfrentando todas as adversidades filosóficas. Então, eventualmente, ele tinha que realmente colocar a coisa de uma maneira contundente para que nós pudéssemos entender. Entende? Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim, e respeitar a situação do mestre nesse momento e, enfim, compreender e abraçar a causa do sentido do que ele está querendo colocar aqui, que realmente é um tipo de filosofia incompleta, inconsistente, que leva a pessoa a uma autolatria, que é uma espécie de massagem do ego, não é? Um êxtase interno distorcido, de certa forma até perturbador, porque a pessoa se pretende tornar-se Deus, né? Ficar semelhante a Deus em termos da supremacia de Deus. Isso é absurdo, né? Evidentemente que isso não é compatível, isso é favorável apenas para quem tem um ego, um falso ego, né? Uma ideia muito grande de si próprio para chegar a essa conclusão. Eu acho que discriminação também é autorrealização. Entender até que ponto realmente nós podemos chegar faz parte do autoconhecimento. Então nós nos tornamos unos com o Supremo em termos de consciência, em termos de como nós entendemos a realidade, em termos de amor. Então quando duas pessoas se amam, elas se fundem entre si, na mesma qualidade, que é a qualidade do amor. Então quando a alma se liberta do condicionamento, ela se funde no Supremo
em termos de que ela permanece em estado de amor ao Supremo, não que ela perde a sua individualidade, né? Não que ela deixa de existir e passa a ser uma coisa que já existe. Ou seja, depois de ter passado por todas as dificuldades, o ser então deixa de existir e passa a ser um ser que já existe. Isso realmente desconcertante, vamos colocar que isso seja uma espécie de forçação de barra, né? É um abuso da inteligência, na verdade. Se você parar para pensar, é uma forçação de barra, e Prabhupada está certo nesse sentido. É uma filosofia que talvez ela não tenha consciência da pretensão de enganar as pessoas, mas elas acabam desencaminhando o pensador da sua conclusão mais coerente, tá? Muito bem, então agora eu vou continuar aqui, né? A leitura. Então a distinção entre o Jiva e o Ishvara será explicado no 13º capítulo do Bhagavad Gita. O Senhor é o Kshetra Gyana, consciente, assim como o ser vivo, porém o ser vivo é consciente do seu corpo particular, enquanto que o Senhor é consciente de todos os outros corpos. Por viver no coração de todo ser vivo, ele é consciente dos movimentos psíquicos dos jivas particulares. Não devemos nos esquecer disso. Também se explica que o Paramatma, a Suprema Personalidade de Deus, vive no coração de todo mundo como Ishvara, como controlador, e que ele dá as direções para as entidades vivas agir de acordo com o desejo dela. A entidade viva se esquece do que tem que fazer. Em primeiro lugar, ela se decide a agir de uma certa maneira e depois se envolve nas ações e reações do seu próprio karma. Depois de abandonar um tipo de corpo, ela entra em outro tipo de corpo, assim como usamos e jogamos fora as roupas velhas. Já que a alma migra desse modo, ela sofre as ações e reações de suas atividades passadas. Essas atividades podem ser mudadas quando o ser vivo está no modo da bondade, em estado de santidade, e entende que classe de atividades deve adotar. Se ela faz assim, então todas as ações e reações de suas atividades passadas podem ser mudadas. Consequentemente, o karma não é eterno. Por isso que dos 5 itens apresentados aqui, Ishvara, Jiva, Prakriti, tempo e karma, 4 são eternos, ao passo que o karma não é eterno. Muito bem, eu vou finalizar aqui, vou finalizar essa página. Então ficou bem claro isso daí, né? O karma pode ser alterado com práticas no modo da Sattva Guna, que é o modo da bondade, o modo superior. O Ishvara, consciente, supremo, é similar à entidade viva. Desse modo, tanto a consciência do Senhor como a consciência da entidade viva são transcendentais. Não é que a consciência seja gerada por associação com a matéria. Esta é uma ideia errada. A teoria de que a consciência se desenvolve sob certas circunstâncias de combinação material não é aceita no Bhagavad Gita. A consciência pode refletir-se pervertidamente através da cobertura das circunstâncias materiais, assim como a luz, refletida através de um vidro colorido, pode parecer de uma certa cor, mas a consciência do Senhor não é afetada materialmente. O Senhor Krishna diz: Maya Dhyakshena Prakriti. Quando ele descende ao universo material, sua consciência não é afetada materialmente. Se ele fosse afetado dessa forma, ele seria incapaz de falar sobre questões transcendentais como o faz aqui, no Bhagavad Gita.
Uma pessoa que não esteja livre da consciência materialmente contaminada não pode falar nada sobre o mundo transcendental. Olha só. Uma pessoa que não esteja livre da consciência materialmente contaminada não pode falar nada sobre o mundo transcendental. Assim, o Senhor não está materialmente contaminado. Entretanto, nossa consciência no presente momento está contaminada materialmente. O Bhagavad Gita ensina que temos que purificar esta consciência materialmente contaminada. Em consciência pura, nossas ações serão encaixadas com a vontade do Ishvara, e isso nos fará felizes. Isso não quer dizer que tenhamos de parar com todas as atividades. Pelo contrário, nossas atividades devem ser purificadas. Atividades purificadas chamam-se Bhakti. As atividades em Bhakti parecem com atividades ordinárias, mas não são contaminadas. Uma pessoa ignorante pode crer que um devoto age ou trabalha como um homem ordinário ou uma pessoa ordinária, mas essa pessoa com um pobre fundo de conhecimento não sabe que as atividades do devoto ou do Senhor não são contaminadas por consciência impura ou matéria. Elas são transcendentais aos modos da natureza. Entretanto, devemos saber que neste ponto nossa consciência está contaminada. Quando estamos materialmente contaminados, somos chamados condicionados ou almas condicionadas. Nitya Bhada significa almas condicionadas. Quando estamos materialmente contaminados, somos chamados condicionados. A consciência falsa se exibe sob a impressão de que eu sou o produto da natureza material. Isso se chama falso ego. Eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo. Nós paramos aqui na página 26. Nós fizemos aqui uma alusão ao conceito abstrato daquilo que nós somos. E isso também é identificado como falso ego. Tá bom? Muito bom. Então agora eu vou finalizar aqui. Obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hari Bol.